Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Alegria poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto do Evangelho de João, capítulo 5, e nós iremos meditar nessa noite sobre a singularidade de Jesus. João, capítulo 5, do versículo 31 ao 40. Diz assim a palavra de Deus: Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho ao meu respeito. E sei que o seu testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Meus queridos, quando eu falo de singularidade, eu me refiro à qualidade que uma pessoa ela tem, ou uma posição que ela ocupa, que a torna única. Quando eu falo de singularidade, eu falo de uma característica que uma pessoa possui e que nenhuma outra possui. E se tratando de Jesus, se tratando do nosso Cristo, há muitas características que o tornam um homem singular. Pense, por exemplo, meus irmãos, na sua importância na história humana. Ele dividiu, meus irmãos, a história. A história é dividida entre antes e depois dele. Meus irmãos, a história é contada a partir dele, a perspectiva é dele, antes e depois de Cristo. Ele influenciou toda a história. Ele dividiu, meus irmãos, toda a história sobre a sua influência sobrenatural. E o seu ensino, os seus seguidores moldaram o mundo. Eles literalmente transformaram o mundo. Pense, por exemplo, nas universidades, nos hospitais, na lei que rege o Ocidente. Todas essas coisas são benefícios da vida do próprio Jesus. Pegue um livro de história e, por si mesmo, entenda o mundo antes e depois de Jesus Cristo. O mundo é um antes de Jesus e o mundo é outro depois dele. Cristo mudou a história. Só isso é suficiente, meus irmãos, para mostrar que ele é singular. Sobre a sua influência direta ou indireta, o mundo é o que é hoje. Tudo de bom que há no mundo, que ainda resta nesse mundo, que deve ser conservado, tudo tem a influência direta de Jesus ou indireta. Mas, meus irmãos, quando eu pensei em singularidade, ao dar o tema de singularidade nesse texto, eu tinha uma outra coisa em mente. O que eu tinha em mente ao falar de singularidade aqui, meus irmãos, é olhar para Jesus e saber que ele é o único Filho de Deus. Ele é o único Filho de Deus. Sim, talvez você esteja dizendo: Moisés, eu sou um filho de Deus. Sim. Se você colocou fé em Jesus, se você se entregou pela fé a Jesus, você é um filho de Deus, mas você é adotado. Você é adotado por Deus com base na sua fé em Jesus Cristo. Só há um único unigênito Filho de Deus, eternamente gerado, como os antigos concílios diziam. E é Jesus. Isso o torna singular. Mas, meus irmãos, infelizmente, para muitos do nosso tempo, Jesus não é o Filho de Deus.
Jesus é, por exemplo, um louco religioso que pensava ser o Filho de Deus. Mas quando nós analisamos os evangelhos e nós vemos a sua sabedoria, a sua lucidez em resolver questões complexas, não nos resta dúvida que ele não era louco. Nós vimos a sabedoria dele. Um louco jamais agiria, jamais falaria como Jesus. É tanto que quando os fariseus mandaram um destacamento para prender Jesus, eles começam a ouvir Jesus e voltam de mãos vazias. E os fariseus perguntam, e aí? Ninguém nunca falou como aquele homem. Ninguém nunca falou como aquele homem. Jesus não era um louco religioso, mas para a esmagadora maioria do nosso tempo, Jesus era apenas um homem bom, um bom mestre, que ensinou coisas boas. Mas há um problema sério com essa afirmação. Se Jesus não era o Filho de Deus, Jesus era um mentiroso. Porque ele se dizia Filho de Deus. E um mentiroso que engana as pessoas não pode ser um bom homem. Então, meus irmãos, só nos resta crer na opção de que Jesus, de fato, é o Filho unigênito de Deus. E isso o torna singular. Mas, meus irmãos, da mesma forma que em nossos dias muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus, na sua época também. No contexto, meus irmãos, dessa passagem, nós vemos os líderes religiosos. O texto foi lido no início do culto. Os líderes religiosos estão procurando matar Jesus. E nós nos perguntamos por quê? O milagre. Jesus havia curado um homem no dia de sábado. E numa interpretação equivocada da lei, eles condenam aquele homem por quebrar o sábado. E então aquele homem diz, olha, o homem que me curou mandou eu carregar a minha maca. E então eles depois encontram Jesus. E querem acusar Jesus de quebrar a lei do sábado. E então Jesus diz aquela resposta, o último verso da leitura que foi feita. Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então o texto diz que, verso 19, eles queriam matá-lo porque ele se dizia Filho de Deus. E meus irmãos, Jesus, ele começa a chamar a atenção daqueles religiosos para as testemunhas que eles conheciam muito bem, que afirmavam ser ele de fato o Filho de Deus. Ele começa a apresentar testemunhas para aqueles homens. E por que ele faz isso? Jesus não precisava provar nada para eles, como também não precisa provar nada para mim e para você. Ele é o que ele é e isso o torna o singular. Mas, meus irmãos, ele fez isso com aqueles ouvintes na esperança de convencê-los à loucura, que era rejeitar o testemunho dele. A loucura que era continuar em rebelião contra ele. Ele faz isso porque, meus irmãos, ele quer convencê-los a encontrar a salvação de suas vidas, para que eles tenham vida em seu nome. E então ele começa a apresentar as testemunhas que provam que, de fato, ele é o Filho de Deus. O único e singular Filho de Deus. Em primeiro lugar, ele aponta para o testemunho de João Batista. Olha o que é que diz os versos 33 até o 35. Outro é que dá testemunho ao meu respeito, ele diz. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Meus irmãos, quando nós olhamos para o testemunho de João Batista, aquele que foi separado desde o ventre materno, aquele cujo qual as profecias de Isaías 40 se cumpriram, a voz que clamava no deserto, ele sempre apontou para Jesus, ele sempre olhou para ele e disse, eu não sou digno de amarrar, de desamarrar as correias da sua sandália. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele manda os seus discípulos seguirem a Jesus, porque para João Batista importava que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Meus irmãos, quando João Batista aparece pregando,
havia uma agitação incrível no povo de Israel. Durante 400 longos anos, Deus havia se calado. Deus passou 400 anos sem enviar um profeta para falar com o povo. Um único profeta. E agora João Batista aparecia. E era evidente que ele era um profeta do Altíssimo. E o que é que os judeus fizeram? O tempo do Messias chegou. As profecias que nos trazem dias gloriosos irão se cumprir. E eles começaram a se alegrar com o testemunho de João Batista. Mas, meus irmãos, eles se alegraram com uma vela, com uma lâmpada, e deixaram de reconhecer a luz do mundo. Somos muito parecidos com os judeus. Nós amamos as coisas boas que Deus nos dá nesse mundo. Nós nos alegramos por cada gota de misericórdia, por cada gota de graça que Ele nos concede. Nós olhamos para tudo aquilo de bom que Ele faz e nós amamos. Mas muitos de nós esquecemos daquele que dá as coisas. Ele envia chuvas, Ele envia as colheitas, e muitas vezes nós amamos tanto a bênção que Ele nos dá, que esquecemos de adorar, de agradecer, de louvar, de obedecer ao Criador, ao doador. Assim somos nós. Os judeus se alegraram com João Batista, mas esqueceram que João Batista era servo de Jesus Cristo, que havia apenas sido enviado por Jesus Cristo para preparar o caminho, para anunciar que o rei havia chegado. Assim somos nós. Nos alegramos com a vela e esquecemos da luz. Nos alegramos com as coisas boas que Ele nos dá e esquecemos do doador. Não se esqueçam, meus irmãos, de uma coisa. Tudo nesse mundo aponta para Cristo. Eu sei que nós vivemos em um mundo em que foi ensinado que tudo é sobre você. Sobre a sua alegria, sobre as suas metas, sobre as suas realizações, mas mentiram para você. Enganaram você. Todas as coisas que existem são para a glória de Cristo. Tudo, absolutamente tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Meus irmãos, as estrelas brilham nesse momento para a glória dEle. Os planetas orbitam, as chuvas caem, a terra produz alimento. Você está aqui, vivo e respirando. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo que foi criado para a glória dEle. E um dia, meus irmãos, tudo será restaurado para a glória dEle. Um dia todas as coisas se encaixarão, porque tudo aponta para isso, para que Ele receba a glória e seja adorado pelos séculos dos séculos em toda a criação. Tudo aponta para Ele. João Batista apontava para Ele, mas infelizmente aqueles homens se alegraram com João e esqueceram da verdadeira luz. Ele tinha um testemunho muito maior do que João. Mas Jesus apresenta uma segunda testemunha. Veja o verso 36. Não era apenas o testemunho de João Batista, o testemunho das suas obras. Olha o que é que o verso 36 diz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Meus irmãos, o Pai concedeu a Jesus Cristo o poder para realizar obras inimagináveis. Pense, por exemplo, meus irmãos, na cura de enfermidades físicas, a lepra, a cegueira, a deficiência física do próprio homem que estava aleijado há 38 anos, paralítico. Deus concedeu a Jesus o poder de fazer obras maravilhosas. Pense nas libertações espirituais. Os demônios se clamavam diante dele, se prostravam diante dele. Uma simples palavra. Pense, por exemplo, meus irmãos, no poder sobrenatural de olhar para uma tempestade em fúria e mandar ela se acalmar. Pense, por exemplo, em trazer a paz que excede todo o entendimento para o coração dos seus discípulos. Pense em tudo isso. Mas, meus irmãos, existem duas obras no contexto do capítulo 5 que são arrebatadoramente convincentes
de que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro, o Pai concedeu ao Filho o poder de ressuscitar mortos. Olhem comigo o verso 20 e 21. Veja o verso 20 e 21 do capítulo 5 do Evangelho de João. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará. Quais são essas maiores obras? Ele vai começar a dizer. Para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Agora veja o verso 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha voz e crê que Ele me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, Deus concedeu a Jesus o poder de ressuscitar os mortos. E, meus irmãos, todo homem nasce espiritualmente morto. E quando eu falo espiritualmente morto, eu falo no sentido de que desde a mais tenra infância, nós somos inclinados a fazer o mal. Nós somos inclinados a escolher o erro. Isso vem programado, por quê? Porque herdamos uma corrupção, herdamos um desejo corrompido. Desde que Adão e Eva pecaram, eles macularam a nossa santidade. Somos filhos, somos descendentes de Adão e a nossa tendência é imitá-los em sua conduta, diariamente, desde a mais tenra idade. E um dia, meus irmãos, nascidos espiritualmente mortos, um dia enfrentaremos a morte. Não importa o quanto você cuide da sua saúde, você vai morrer. Todos nós iremos morrer. E por não saber o dia da minha e da sua morte, da nossa morte, deveríamos estar constantemente preparados para encontrar o nosso Senhor. Nunca se esqueça disso, meus irmãos. A pior de todas as mortes é a morte eterna, que nada mais é do que o seu corpo e a sua alma, eternamente longe de Deus, em um lugar de sofrimento, que Apocalipse vai chamar, meus irmãos, de segunda morte, de lago de fogo. Um lugar reservado para aqueles que não creram que Jesus é o Filho de Deus, que não se renderam a Ele, assim como os religiosos daquela época. Mas há uma outra obra, meus irmãos. Há uma outra obra. Veja o verso 22 e 23. O Pai concedeu ao Filho o direito de julgar o mundo. Note que um dia Ele vai chamar todos aqueles que estão no sepulcro para serem julgados por Ele. Olha o que é que o texto diz. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Agora veja verso 27 e 29. Ele deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, só há uma solução para escapar da condenação. É aceitar a oferta de salvação que há hoje em Cristo Jesus. Só há uma possibilidade de escaparmos da condenação é se Ele nos vivificar espiritualmente. Se Ele abrir os nossos olhos para que nós vejamos a condenação que o nosso pecado merece. Ele tem poder para ressuscitar você espiritualmente, fisicamente e julgar você. Mas infelizmente, meus irmãos, as pessoas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, e morrem em seus pecados, descobrirão tarde demais, no dia do julgamento, de que estarão condenados eternamente, por rejeitarem a oferta de salvação oferecida por Deus. Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem poder para julgar. Todas as obras que Deus concedeu ao Filho provam que Ele é o Salvador, o enviado de Deus para nos trazer paz. Mas Jesus vai adiante e Ele dá um terceiro testemunho, o testemunho do Pai. Veja os versos 37 e 38. O texto diz: o Pai que me enviou, esse mesmo que dá testemunho
de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. Meus irmãos, possivelmente Jesus está fazendo aqui a alusão, meus irmãos, ao evento ocorrido no batismo. Talvez muitos dos que estavam ali ouviram alguém falar que no dia do batismo de Jesus houve uma voz descida dos céus. No capítulo 3 de Lucas, versos 21 e 22, a Bíblia narra o seguinte: depois que todo o povo fora batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz disse do céu: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro. O próprio Deus falou com voz audível. Quando Deus foi entregar a lei dele no Monte Sinai, a voz de Deus ecoava e trazia terror, a ponto de ninguém poderia encostar no monte, mas aqui suavemente, Deus testificava que aquele homem que estava sendo batizado, Jesus de Nazaré, era a razão da sua alegria, era o filho dele enviado para cumprir as promessas do Antigo Testamento e salvar o seu povo. Agora, meus irmãos, o que Jesus não pode fazer com o seu e com o meu coração? Vocês já pararam para pensar no testemunho que o Pai está dando aqui? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Uma tradução muito mais simples seria: esse é o meu Filho amado, aquele que traz a alegria diária ao meu coração. Então, se Jesus é capaz de alegrar o coração de um ser perfeito, como Deus, o que Jesus não pode fazer com o meu e o seu coração? Jesus pode nos dar, meus irmãos, uma alegria, mesmo que passemos por momentos de tribulação, porque Ele tem esse poder de alegrar, de dar sentido, de nos mostrar que há esperança, não importa a situação em que eu esteja vivendo, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. As suas obras mostram de que Ele tem todo o poder e é capaz de fazer absolutamente tudo, nada é impossível a Ele. Não importa o problema que você esteja enfrentando, Ele pode todas as coisas. Mas Jesus termina, meus irmãos, com um último testemunho. E aqui Ele vai além. A lei exigia o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que um julgamento fosse válido, uma verdade fosse reconhecida, mas Jesus dá 4. Jesus vai além do que a lei exige. E Ele diz, meus irmãos, no verso 39, vocês examinam as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Meus irmãos, Jesus apela para as Escrituras porque os judeus amavam as Escrituras. Ele traz esse argumento na esperança de que eles fossem convencidos da loucura que é tentar matá-lo por ele dizer que era filho de Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma coisa bem interessante. Às vezes tem pessoas que acham que a primeira profecia que nós encontramos sobre Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras está no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, quando Deus promete a Eva um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o efeito nocivo que Satanás havia implantado no mundo. Mas, meus irmãos, o capítulo 1 do Evangelho de João diz que ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por ele. Toda a Bíblia, toda a existência trata dele. Meus irmãos, se vocês olharem para a Bíblia, a lei fala sobre o caráter justo dele. Pegue, por exemplo, os livros históricos, nada mais do que a contagem da linhagem real dele. Vejam os livros de sabedoria, cantaram e ensinaram a sabedoria dele. Vejam os livros proféticos, todos eles aprontavam para a vinda dele. Os evangelhos contaram sobre a sua vida, sobre a morte e a ressurreição dele. O livro de Atos conta a história da igreja dele. As epístolas ensinam a doutrina dele. E o Apocalipse aponta, ensina de forma categórica a vitória final dele. Não importa de onde você comece nas Escrituras.
mas todas elas apontam para Jesus Cristo. Todas elas. E então, meus irmãos e amigos, Jesus traz uma conclusão terrível no verso 40. Apesar de cada um dos testemunhos, Jesus está dizendo, apesar de todas essas evidências, vocês não querem vir a mim para terem vida. O que levou, meus irmãos, a pessoas tão conhecedoras do Antigo Testamento rejeitarem o testemunho fiel de que Jesus era quem ele dizia ser, o Filho de Deus? E nós aprendemos no verso 44 do capítulo 5, que era a falsa religião. Os judeus amavam a glória deles mesmos. Jesus, como é que vocês podem ser salvos se vocês buscam as glórias uns dos outros? Eles não queriam a salvação que custasse o preço de outros, eles queriam ser salvos pelas suas próprias obras. Eles queriam se orgulhar, que nem aquele fariseu do capítulo 17, dizer, olha, ainda bem que eu não sou um comércio publicano. Eu jejum, eu oro. Eles queriam uma salvação em que eles fossem o autor central. A falsa religião, a exaltação do homem levou aquelas pessoas a rejeitarem a oferta de Jesus Cristo, a não acreditarem naquele testemunho e se perderam eternamente. Toda uma geração se perdeu, meus irmãos. No ano de 70, toda a geração que crucificou Jesus, a maioria esmagadora dela, toda não, mas a maioria esmagadora, pereceu na destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Agora, o que leva as pessoas dos nossos dias? O que leva as pessoas dos nossos dias a rejeitarem essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador? Talvez muitos não se consideram pecadores. Alguns rejeitam porque não se consideram pecadores. Eles se acham justos. Eles acham que por não estar numa penitenciária pagando por algum crime, porque pagam suas contas em dias, porque cuidam dos seus filhos, porque não traem suas esposas, eles acham que porque não fazem nada aos olhos da sociedade de ruim, então eles não são pecadores. Pecadores é o bêbado que está lá no bar, na porta do bar, bêbado, deitado no seu próprio vômito. Mas, meus irmãos, uma leve olhada nas Escrituras prova de que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer. Mas não é só as Escrituras, a sua consciência. A sua consciência, nesse momento, lhe diz que você é um pecador, porque você mente. Se todos pudessem conhecer todos os pensamentos que passam em cada cabeça aqui, provavelmente algumas pessoas nunca mais olhariam na cara um do outro. Sua consciência lhe acusa do quão vil você é, do quão mesquinho você foi algumas vezes, do quão mentiroso, do quanto você desejou coisas ruins, porque todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, é o testemunho das Escrituras e o testemunho da sua e da minha consciência. Mas talvez você se considere pecador, mas você não quer abandonar os pecados. A chamada de Cristo, meus irmãos, para que vá até Ele para ter vida, é uma chamada para abandonar os pecados. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, não nos seus pecados. Há uma diferença. A chamada para ir até Ele é uma chamada para que você abandone a sua rebelião. É para que você lute desesperadamente contra os seus pecados. E Ele promete graça para a sua vida. Tome uma decisão por fé hoje, e eu garanto a você que Ele estará com você em todos os momentos, dando a força necessária para lutar contra os pecados que você acha que não tem capacidade de vencer. Mas eu digo a você, por experiência própria, que Deus é um fogo purificador. Ele nos dá a capacidade que você acha que não tem, para vencer os pecados que você acha que nunca vai conseguir. Não façam, por exemplo, com o jovem rico. No capítulo 18 de Lucas, no verso 18 a 23, aquela história que todos nós conhecemos. O jovem chega para Jesus, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus fala sobre os mandamentos, eles têm cumprido todos, falta uma coisa.
Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e me siga. Jesus descobriu o pecado. É claro que Jesus não vai pedir para todo mundo que venda os seus bens e vá seguir a Jesus. Isso é uma questão muito contextual daquela época. Mas o que o texto diz é que Jesus descobre aquele pecado específico. Aquele pecado tão querido que você oculta no coração. E ele diz, vem a mim, abandone esse pecado, vem a mim, eu darei força para lutar contra esse pecado. Mas talvez, meus irmãos, você reconheça que é pecador, você quer abandonar os seus pecados, mas você diz, mas eu queria sentir alguma coisa. Tipo aquele friozinho na perna. O pastor está pregando e faz o apelo, né? Aquele friozinho na perna subindo, só é hoje. Eu preciso que alguma coisa me toque na hora. Jesus disse para aqueles homens, do verso 41 até o 47, que as escrituras eram suficientes. Não era mais exigido nenhuma revelação adicional. Todas as vezes que o evangelho é pregado, uma sentença é colocada sobre nós. Uma sentença de salvação ou de condenação. Não tem como neutralidade, meus irmãos, diante da pregação do evangelho. Ou você é salvo, ou você se torna ainda mais condenado. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que alguns vão ser açoitados com muitos açoites. Não pense que o indígena que morreu sem nunca ter ouvido falar em Jesus, mas morreu nos seus pecados, vai ter o mesmo tipo de condenação daqueles que durante toda a vida ouviram a Escritura sendo pregada e mesmo assim não tomaram a decisão de ir a Jesus com fé. Estar aqui nessa noite e não se voltar para Jesus é apenas aumentar a condenação que já paira sobre sua vida. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 diz, quem não crê no Filho já está condenado. Meus irmãos, eu quero encerrar. Havia uma propaganda antiga da TV Cultura. Não sei se ainda tem essa propaganda, mas eu era novo, não tinha nem barba branca ainda. E dizia o seguinte: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Quem é Jesus para você? Da sua resposta depende a sua eternidade. Quem é Jesus para você? Se para você Ele é quem Ele diz ser, o Filho de Deus, o Salvador da raça humana, então só resta para você entregar sua vida nessa noite a Ele. Entregar sua vida agora mesmo a Ele. O confessar diante de todos que estão aqui, de que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Se Ele diz ser quem Ele é, não existe, meus irmãos, saída para mim e para você. Não existe neutralidade. Jesus mesmo diz, quem não é por mim, é contra mim. Não saia daqui achando que você vai sair neutro. Não. Tudo o que foi dito aqui é para que você, nesse momento, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você pode fazer isso. Você pode levantar a sua mão e dizer, eu entendo. Eu entendo. Eu reconheço que Ele é o Filho de Deus. Ele é quem Ele diz ser. Então eu preciso agora, pela fé, me apropriar dos benefícios que Ele me dá através da sua morte e ressurreição. Eu quero confessar diante de todos aqui, que mesmo sendo pecador, lutando contra muitos dos pecados que só eu sei, eu quero me render a esse Jesus. Quero provar da sua misericórdia e beber da sua graça, para que a minha vida tenha realmente sentido, para que eu consiga viver de uma forma que dê sentido à minha vida, para que eu possa viver o propósito para o qual eu fui criado, a glória de Deus Pai. Você pode fazer isso agora. Pode procurar alguém depois do culto. Mas nunca se esqueça, não há neutralidade aqui. Ou sai salvo ou condenado. Infelizmente, apesar de duro, esse é o discurso do Evangelho. Que Deus conceda a oportunidade a todos os que estão aqui que ainda não conhecem Jesus. Dê oportunidade para que você possa confessá-lo.
Amém?